Olá, irmãos e irmãs. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renato. Eu e minha esposa Leir estamos assumindo a igreja aqui de Itambé e, na graça do Senhor, é um prazer estar falando com os irmãos e com as irmãs, né? Eu queria apenas fazer uma breve reflexão num texto de Gênesis, lá no capítulo 6, na história de Noé. Diz assim, no capítulo 6, a partir do versículo 8 até o versículo 11. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Esse versículo 11 parece que é o jornal dos dias de hoje, né? A terra estava corrompida, está corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E Noé era a única família em toda a terra que andava com Deus. Olha a situação que chegou aquele tempo, né? E hoje, até o próprio Senhor Jesus disse que no final o amor de muitos se esfriaria. E realmente o amor está se esfriando. E isso é uma tristeza muito grande, já aos nossos olhos, imagina aos olhos do Senhor. E aí ele chama Noé para construir a arca, e esse era o meio de salvação que Deus havia preparado para renovar a terra. A partir da descendência de Noé, a terra foi repovoada. Mas tem umas coisas que eu acho interessante. Por exemplo, algumas pessoas acham que Noé ficou dentro da arca 40 dias e 40 noites, e aí depois tudo voltou ao normal, né? Mas alguns outros acham que ele passou alguns meses dentro da arca e tudo voltou ao normal. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, lá no capítulo 7 agora, no versículo 11, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, presta atenção nisso, 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Ou seja, começou o dilúvio. E aí diz que, no versículo 17, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra, né? Mas quando a gente vai lá pro versículo do capítulo 8, diz o seguinte: sucedeu, no capítulo 8, versículo 13, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, lá no outro versículo era ano 600, agora estamos no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Lá, quando ele entrou, era dia 17 do segundo mês. E ele saiu da arca no dia 27 do segundo mês também. Ou seja, ele ficou 1 ano e 10 dias em lockdown dentro da arca, né? E quando nós lemos a descrição da arca, ela era cerca de 130 metros de comprimento, né, com alguns pavimentos, e ela era com betume por dentro e por fora. Ou seja, de início eu acho que o cheiro era bastante forte do betume, e é escuro, né?
E com o passar do tempo, aquilo começou a misturar cheiro de animais com cheiro de fezes, com tudo. E eu acho que essa arca não cheirava muito bem não, né? Mas ela é o meio que Deus havia criado para salvar Noé e a sua descendência. E tem um pastor que, eu não sei dizer qual foi o pastor que falou isso, mas eu tenho isso sempre na minha memória, né? Às vezes a igreja, ela se parece com a arca de Noé nesse sentido. Às vezes a igreja cheira mal, fede, né? Desculpe usar essa expressão, mas é o meio que Deus criou para salvar uma parte, né, dos homens a quem ele chamou. E uma outra coisa interessante que a gente vê é que a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca, ele adorou ao Senhor. Lá no versículo 20, ele diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. Eu imagino que ficar 1 ano e 10 dias trancado dentro da arca não deve ter sido nada fácil. Mas a primeira coisa que Noé fez foi adorar ao Senhor. E o que hoje nós estamos vendo é que as pessoas, em vez de adorar ao Senhor, estão se afastando. Em vez de buscar a face do Senhor, estão se afastando. As igrejas, com a desculpa da pandemia, estão cada vez mais vazias. As pessoas usam até a desculpa da pandemia para não buscar ao Senhor. Às vezes aqui nós vemos a feira lotada, supermercado cheio, bancos cheios, né? Mas as igrejas vazias. E ainda há movimentos políticos que ainda pretendem fechar as portas da igreja nos dias de adoração ao Senhor. São dias tristes que nós estamos vivendo. Mas o que eu gostaria é de convocar a nossa igreja para orar, para buscar a face do Senhor, para estudar mais a sua palavra, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eles podem até fechar as portas da igreja, mas não podem fechar a porta do nosso coração, nem a porta do céu. E o Senhor está atento a nós. No tempo de Noé, a terra estava cheia de violência. Hoje a terra continua cheia de violência. Mas eu espero no Senhor que essa violência não parta de nós. Que nós não estejamos contribuindo para essa violência. E se nós olharmos também para outros casos de lockdown, como Raabe, né, que ficou presa com toda a sua família dentro da casa dela, enquanto Josué e o exército de Israel destruíam a cidade de Jericó, né, mas nós vemos quanto que Deus abençoou Raabe. Lá no capítulo 1 de Mateus, nós vemos o nome Raabe dela, incluída na genealogia de Jesus. Que privilégio, né? Ela esteve trancada também, mas não esmoreceu a sua fé. E é isso que eu quero falar com os irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, precisamos reforçar a nossa fé, a nossa oração, o nosso tempo gasto em oração, leitura da Bíblia, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a disposição do nosso coração. Eu e a Leir viemos para servir ao Senhor. Estamos deixando a nossa casa, o nosso conforto, a nossa igreja, para estarmos aqui em Itambé. E começarmos uma vida aqui, morando aqui, estando com os irmãos. Então, eu fico à vontade para convidar vocês. Venham à igreja. Nós estamos aqui hospedados na igreja, né? Estamos aqui acampados, né? Venham aqui, venham conversar com a gente, venham tomar um café.
amanhã, na quarta-feira, às 7 da noite, 19 horas, nós teremos a nossa reunião de oração. E enquanto não for possível, ainda não teremos a reunião presencial, mas nós ansiamos pelo tempo que a gente possa estar reunidos, juntos, adorando ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e eu quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo, ó Deus, que o Senhor nos concede de buscarmos a Tua face enquanto se pode achar, Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Às vezes, ó Deus, o inimigo tem se levantado, muitas vezes inclusive, ó Deus, para tentar bloquear o andar da igreja, o avanço do Evangelho. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, do nosso governo, ó Deus, e apesar de tudo, ó Deus, faz a Tua igreja andar. A Tua igreja vive na Tua força, Senhor, não é na nossa força, não é na minha força, é na força do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, derrama graça e misericórdia. Eu peço pela igreja de Itambé e peço pelas demais igrejas, ó Deus, que Te adoram, que Te servem. Ó Deus, seja propício a cada um. E, ó Deus, que o Teu Santo Espírito derrame graça e misericórdia sobre nós. E que nós possamos crescer e Te adorar em espírito e em verdade todos os dias da nossa vida. Glórias eternas sejam ao Teu nome, Senhor. É no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Deus os abençoe.